gravação. Então, nós continuaremos com a nossa área de funções e polinômios. Vimos na aula passada sobre funções, né? Estamos aqui em algumas delas. E, como nós vimos, eu procurei traçar a matriz utilizando 3 modos diferentes, né? Um deles digitado diretamente, essa linha aqui foi digitado diretamente. Essa outra aqui usando o operador 2 pontos. E depois e depois o linspace, né? Então, basicamente nós trabalhamos com essa matriz e aí fomos aplicando as funções, nesse caso aqui size, depois length, aí diversas funções, né? Sum, formato, poderia ser toda a matriz somada ou apenas as colunas ou linhas, aí vamos ver isso aí, né? Produto, prod de produto, né? O max é para definir o elemento maior da matriz, aí pode ser o total da matriz, ou pode ser por linha, por coluna, como nós já vimos. O mínimo também, da mesma forma, acha-se o mínimo, pode-se achar o mínimo da matriz, linha ou coluna, ou total da matriz. A média aritmética simples também, da mesma forma. Nós fizemos isso com a mesma matriz. O STDV, que é o desvio padrão, aí vimos aqui também. E coloquei aqui um site que tem um conceito bem claro sobre o que é isso, né? Desvio padrão é o erro entre o valor e sua média, no caso da matriz, né? Depois esse diag ele extrai a diagonal da matriz, no caso da mesma matriz que nós estamos trabalhando aqui, esse quadrado, né? Esse gsort ele reordena a matriz, então existem esses padrões aqui, a ordem que pode ser padrão, pode ser ordem, pode ser ordenado por linha, por coluna, e a direção pode ser padrão, que é decrescente, né? Padrão é decrescente, ou pode ser crescente ou decrescente. Então, tem vários exemplos aqui de como isso foi feito, né? Como isso tem um comportamento de padrão, que é decrescente, desce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Temos tudo isso aí, né? Cada um tipo desse aí, explicado com detalhes. Depois vimos tem a função que permite extrair calcular o inverso da matriz, né? E o conceito extraído desse link aqui. Então aqui tem o inverso, a matriz inversa, né? Essa matriz que nós já havíamos criado, o inverso é essa aqui. Depois vimos que uma matriz vezes o seu inverso dá uma matriz de identidade. Esse termo aqui é um termo muito pequeno, né? Um termo 10 elevado a menos 16, então é uma matriz diagonal de uns, né? Tudo zero, então uma matriz de identidade. Depois nós vimos que é possível criar uma matriz de zero, tem algumas aplicações para isso, né? E também matriz de
de uns, embora aqui essa palavra zero está errada aqui, porque eu copio uma matriz, o desenho que eu estava utilizando no slide anterior e acabei esquecendo aqui. Não vou botar aqui. Aqui também, como é que se cria uma matriz 1 por 1, duas linhas, duas colunas, aqui os matriz tem que corrigir isso para 3, que é AI, né? AI não é zero, é AI. Então, matriz de identidade, se gera uma matriz de identidade. Aqui exercícios, né? Que uma matriz com as linhas aqui especificando, né? A gente tem uma matriz. A matriz, essa função grande é para criar elementos aleatórios. Nesse caso aqui, a gente define quantas linhas, quantas colunas, e esse def aqui significa que ele vai gerar esses elementos da matriz, né? Essas linhas, essas colunas, nessa faixa de 0 até 1, fechado para 0, aberto para 1. E também é possível fazer nesse formato aqui, né, em vez de usar def, usar unf, e aí a gente define qual será o início e qual será o fim desses elementos aleatórios. Aqui nós temos um exemplo de usando def, né, que é entre 0 e 1, e aí foi criada uma matriz de duas linhas, 3 colunas, né, entre 0 e 1, aqui está a geração da matriz. Usando esse UNF, nós vamos definir qual é o início e o fim. Nesse caso aqui, nós definimos 8 como início e 9 como fim. Aqui está uma matriz 3x3, né? Nós temos aqui uma matriz 3x3. E aí, agora nós vamos contar a continuidade usando essa função poly que gera o polinômio, né? Ou insere o polinômio no Scilab. Então, nós temos aqui a sintaxe de como ela ou pelo menos como ela aparece no Scilab, né? Que é um pouco diferente de como normalmente os livros escrevem um polinômio. No caso do Scilab, ele começa com esses índices aqui, ou o expoente, né, na variável é 1, depois 2, 3 e vai aumentando, né, ao contrário do que os livros costumam representar. Então ele é crescente, o índice das variáveis, né? Então, mas é só a única diferença é essa. Bem, como é que se insere, como é que se usa a função poly, que é justamente para inserir um polinômio no celular, né, na memória do computador? Então, se usa a função poly, né, que abre e fecha parênteses, e nós inserimos aqueles elementos entre colchete, entre apóstrofo, aqui a gente define qual é a variável, se é x, y, z, ou qualquer outra, né? E se escreve esse coef aqui, entre aspas, né? Faz parte da sintaxe de como ele escreve. Se a gente digitar dessa forma, nós vamos ter gerado em uma variável, caso a gente tenha feito a atribuição, senão ele vai atribuir a variável ANS. Nós vamos ver que esse primeiro elemento não tem variável, esse aqui tem a variável elevada a 1, 2, 3, 4. Né? Então, esses números são esses coeficientes, ou valores que estão multiplicando a variável, né? 4, 12, menos 13, menos 2 e 1. Então, dessa forma, a gente insere essas variáveis no Scilab, né? Vocês querem abrir aí onde vocês abriram o Scilab para digitar isso aqui para ver como é que funciona? Alguém gostaria de abrir? Alguém se dispõe aí? Eu posso abrir, professor. Meu Scilab está aberto já. Ok.
vai inserir. Então, pode digitar. Eu digitei aqui. Eu já vou fechar aqui a minha apresentação, porque eu acho que não é possível. Eu acho que ele exige que eu feche, né? Vamos ver aqui. Eu vou fechar a minha apresentação. Eu não sei se tu vai querer que eu leia na minha apresentação. Eu tô com o PowerPoint aberto aqui. Ah, tá. Ótimo, tá. Eu vou parar minha apresentação para que tu possa apresentar o teu celular. Ok, então, isso foi bom. Eu já tinha começado a colocar. Ah, já? Ah, tá ótimo. Vamos ver aqui. Opa. Pode falar. É esse daqui, né, professor? Esse aí mesmo. Esse daqui. Então, digita essa primeira função aí no celular para a gente ver o que vai acontecer. Tá tudo certo? Tá. Sim, tá. Pode dar um enter. Então ele gerou a função, né? Ele já criou. E como tu não atribuísse a uma variável específica, ele atribuiu, né? O Salad atribuiu a variável AMS, né? Como pode ver ali em cima, né? Tem a AMS. E olhando lá na janela superior à direita, nós temos a criação do polinômio, está escrito lá, ó, polinômio, né? E a variável que está armazenando é a variável padrão do Celab, que é a variável AMS. Então, digita a segunda, por favor. Tá. Pode usar a setinha para cima, né? Pode digitar a setinha para cima e modifica o que for necessário. A variável é isso aí, a variável está sendo usando o y até para mostrar para vocês que a gente especifica qual é a variável também. E, bem, aí está, né? Então agora, esse polinômio que eu acabasse de digitar, ele sobrepôs a variável ANS, porque a variável ANS sempre é sobreposta, a última valor atribuído, ele assume aquele valor, né? Então nós temos aí outro polinômio. Como tu podes ver aí, vocês podem ver, não apareceu o y igual a 1, né? Porque justamente aquela posição lá está com zero. Quando a gente coloca o zero, significa que aquele expoente não vai aparecer. Então, o primeiro elemento é o elemento sem a variável, o segundo é com a variável elevada a 1, o terceiro com a variável elevada a 2 e assim por diante. Isso que começou a partir de 1 elevado a 2. Ok? Então, desse modo, a gente insere o polinômio na memória do computador do celular. Agora, eu não sei se eu vou fechar essa a apresentação. Podes até continuar apresentando, continuar apresentando, e eu vou dizendo quando tu deves mudar a apresentação, né? Slide. Pode continuar apresentando. Então esse slide aqui é o slide 64.
E nós estamos apresentando aqui uma função chamada Horner. Ele permite atribuir um valor à variável e obter os resultados, né, dessa atribuição. Então, na variável, no slide 35, o próximo slide, slide, que é o 65, ele está atribuindo à variável t, né, um polinômio, né, com as variáveis x, né? Então, vamos usar a função Horner para atribuir a x o valor menos 1. Então, vamos ver para a próxima, aqui ó, slide 66, né? Então, a primeira linha está repetindo, a primeira e a segunda linha está repetindo o que foi feito no slide anterior, e depois a terceira linha, ele está inserindo esse polinômio na memória do computador, na variável t. E depois utiliza a função Horner, né, para inserir o valor menos 1. Certo? Então, se quiseres fazer isso, pode abrir o celular e... Com esse mesmo valor, professor, de Pode ser menos 1? uma sugestão aqui, né? Poderia colocar outro valor também, sem problema. Mas pode ser também aqui, aí tu vai precisar inserir esse polinômio, né? Porque o anterior é diferente. Né? Pode também utilizar o mesmo que já está na memória do teu computador, né? Tu digitar, mas aí está no ANS, né? Se tu digitar ANS, tudo bem. Então pode ser esse novo facilitador. Ok, então esse aí é o polinômio, né? Agora tu vai usar a função Horner para atribuir um valor ao x, a variável. Né? Então tu vai dizer qual é a variável, qual é a variável da memória, né? Que no caso é o t, e depois qual é o número que tu vai atribuir ao x. Ok, então pode usar um outro número aí, eu coloco, vai com a setinha, bota para cima e coloca um outro número aí que tu queiras colocar no lugar do menos 1, né? Coloca outro valor para ver quanto é que vai dar. No caso, 59, né? Então deu um valor bem, né? Bem alto ali. Ok, então com isso a gente está descobrindo qual é aquele ponto, né? Qual é o ponto qual o valor do polinômio quando tem aquele valor. Mas também não precisa só um ponto, pode ser vários pontos. No slide 67, nós temos que a variável vai de menos 1 até 3. Tem 5 valores aí, né? Menos 1, 0, 1, 2, 3. Tem 5, vai aparecer 5 resultados. Vai gerar um vetor aí com 5 resultados. Então, como é que se faz isso? Se faz isso digitando, como está no slide 68. Essa 68 tem um slide mostrando novamente a função Horner, fazendo referência à variável t, que contém o polinômio, né? E depois, entre chaves, ou melhor, entre colchetes, os valores, né? Observe que 2 pontos significa que a função vai varrer desde menos 1 até 3, os números inteiros de menos 1 até 3. Então, digita para nós aí no salário. Menos 1, 2 pontos, 13.
E aí tu obtém lá no ANS, porque tu não atribui isso a nenhuma variável, então ele atribui a variável padrão, e lá estão os valores, né? Vamos conferir realmente se funciona. Pode pegar um desses números aí e inserir manualmente, né? No caso, fazendo manualmente lá no Scilab, tu pode inserir um número desse lá no polinômio para ver se realmente funciona. Queres fazer? Tá lá no teu Scilab. E aí, o polinômio tu já tens aí. Se tu digitar t, tu tens o polinômio. Digita t e dá enter. Né? Tu tens aí o polinômio. Então agora digita, escolhe um desses valores aí, qualquer um deles, e no lugar do x tu coloca esse número aí, para ver se realmente... Desculpa, o número de -1 a 3, né? Um deles ali, tu pode digitar substituindo o valor de x para ver se confere com o resultado que o salário forneceu ali, só para a gente conferir. Aí faria como? Faria x igual a, tipo, exemplo 2? Por exemplo, 1 menos 3 asterístico, por exemplo, se escolher 2, sei lá, aí 3 asterístico 2 mais 7 asterístico 2 elevado ao quadrado, que é circunflexo, né? Tem que ser aquele modo de se inserir no selado, né? Só para a gente conferir. Corresponde o valor geral? Corresponde, né? 127, né? Ok? Então, então aí nós temos esse Horner, que é uma função que permite a gente inserir, né, saber qual é o valor do polinômio em determinados pontos, né, determinados valores. E tendo esses polinômios na memória do computador, a gente pode fazer operações com ele, né? Por exemplo, aí nós estamos aí na página 69, e aí está fazendo a subtração entre dois polinômios. A gente pode somar, multiplicar, dividir, né? A divisão tem mais uma função específica, mas né, fazer operações com polinômios, no caso. Assim. Vamos subtrair, se ele está na memória, basta pegar as memórias, né, as variáveis que estão na memória e fazer a subtração que nós obtemos o resultado do, sei lá, né, vamos ver ali a soma, depois tem a soma no 70, né, e depois tem a multiplicação no 71, né, então lá tem um produto, né, e depois tem a divisão, aí usa essa função aí, ó, PDIV. Vamos fazer isso aí? Então, mas eu acho que seria interessante tu inserir aqui na página 71, tem dois polinômios, né? O A e o B. Seria interessante inserir esses dois aí para a gente.
Ok. Então, nós estamos com dois polinômios armazenados na memória, um é A, outro é B. Então, a gente dá para fazer todas aquelas operações, multiplicação, subtração, soma, né? Só que a divisão tem que utilizar esse P, D e V aí. Porque a divisão, né, exige que a gente faça aí. O R ali é o resto e o Q é o quociente. Então, fazendo desse jeito, a gente tem como resposta o resto da divisão e também o quociente da divisão. Se a gente não fizer isso, ele só fornece o quociente da divisão. Então, pode testar depois. Então, aí, ó, ele diz quem é o resto e quem é o quociente. Vai na setinha lá, pode vir na setinha e tira aí, só tira esse RQ aí para ver o que acontece. Ó, ele só dá o quociente. Ok? Então vamos. Tá, tudo bem. Depois nós temos ali na página 76 a derivate, que é para fazer a derivada, né? Então, se a gente aplicar derivate a uma determinada polinômio, né, ele faz a derivada primeira desse polinômio. Mas nós podemos fazer derivada da derivada, né? Ou seja, derivada segunda ou terceira, a gente pode fazendo e vai derivando esse polinômio. No caso aí, nós estamos na página 77, então está sugerindo que seja feito isso aí, ou mesmo, pode ser o A, o B, que já está na memória do computador, né? Aplicar o derivado, pode voltar lá no Scilab e digitar A ou B, só para bota lá A ou B, A, por exemplo. Digitar A para ver, vamos ver primeiro qual é o polinômio que está no A. Se tu quiser limpar essa tela, é CLC, né? CLC ele limpa a tela, mas mantém as variáveis, como tu pode ver lá à direita acima, né? Também pode ser eliminado, no caso. Mas aí vamos manter, né, o A e B. Então, digitasse o A, apareceu lá o polinômio, né, correspondente. Então, se fizer um derivate de A, né, derivate entre parênteses A, ele vai dar a derivada do polinômio. Se fizer, né, ele está jogando no NS, né, mas fizer o derivada, ele vai derivando, vai dar derivada segunda, derivada terceira e assim por diante, né, aquele polinômio, ok? Tudo certo? Mas também a gente, aqui na página 79, tem as raízes do polinômio, né? Ou seja, quando comparado zero, né? Então, quem faz isso é a função roots, né? Então, por exemplo, se vocês têm lá uma variável, um polinômio na variável A, né? Então, é só fazer roots de A ou roots de B, nós vamos ter as raízes desse polinômio. Pode, né? Então, aí digitasse o A, né? Roots A. Então, aí são as raízes. Então, se a gente aplicar qualquer desses valores aí, ali ele mostra uma parte imaginária ali, tá? E os dois primeiros lá são zero, né? E os dois ali já tem um valor no Y, né? Vira um número complexo ali. Mas, então, se nós entrarmos com esses valores no polinômio, nós vai dar como resultado zero.
que essa é a raiz do plano dinâmico. Na página 82, eu quero mostrar um detalhe que é interessante, e tem a ver com o comportamento do Scilab, então é importante a gente saber como ele funciona. Então, ali como exemplo, assim, por que a gente deve colocar um número negativo entre parênteses? E a explicação está ali, ó. Se a gente fizer menos 13 vezes menos 4 elevado a 2, né, 4 elevado a 2, negativo, ele vai dar 16 positivo, vezes o 13, que não está mostrando aí, então eu vou, pode mostrar, isso, por favor, isso, mostra aí. Então aí é um exemplo de como funciona o Scilab, que é importante, por exemplo, ali, ó, menos 13 vezes 4 negativo elevado a 2, nós queremos, nessa operação, o 4 negativo está elevado a 2. Então, nós temos que colocar entre parênteses os 4 negativos, porque aí vai dar 16 positivo. E o resultado final, já que o 3 é negativo, o resultado final tem que ser negativo, e deu menos 208. Por outro lado, se nós fizermos como está abaixo ali, menos 13 vezes menos 4 circunflexo 2, né, 4 elevado a 2, ele eleva o 4 ao quadrado, e depois é como se ele considerasse aquele sinal um sinal de menos, não um sinal do 4. Tá certo? Então vai dar 16 negativo. E aí o produto de menos 13 com menos 16 é 208 positivo. Então a gente tem que tomar cuidado em algumas coisas que a gente vai cometer algum erro. É só um detalhe ali que eu trouxe para esclarecer isso aí. E por último, ali na página 86, vou mostrar para vocês como é que se resolve um sistema de equações. Isso aí provavelmente vocês viram lá no ensino médio, ou talvez se deparem também em algum momento, com um sistema de equações com 3 variáveis, 3 incógnitas, né? Como é que nós resolveríamos essa questão aí usando o Scilab? Eu tive que pesquisar isso aí, fazer algumas deduções, porque eu não encontrei em livro assim, diretamente isso aqui. Tá? Então, se nós tivéssemos 3 sistemas de equações independentes, naturalmente, nós teríamos que separar uma matriz dos coeficientes, né? Um vetor das variáveis e um vetor dos resultados ali. Então, é como aparece ali, ó, cria uma matriz C com um índice dos coeficientes ali das variáveis, cria um vetor coluna das variáveis e um vetor coluna dos resultados. Bem, aí é como se a gente colocasse uma equação mesmo, né? A matriz C vezes o vetor V de variáveis é igual ao resultado. Né? Exatamente como estava na expressão anterior ali. E aí, se vocês observem que o C, ele vai, passando para o outro lado da equação, ele vai ficar com o inverso. O inverso da matriz. Tá? Aí, o inverso da matriz vezes o vetor, né, vai dar exatamente os resultados que são x, y, z. Tá, como eu disse para vocês, isso aí é uma dedução minha, né? Porque isso aí eu não achei em nenhum livro. Isso aí eu deduzi. E conferiu, os resultados conferiram. Né? Então, eu acho que está certo. Mas eu não encontrei isso aí, né? Essa transposição que eu fiz ali, ó, do C, ó, eu ficava fazendo o inverso, né? Não achei livro nenhum isso aí. Então, com isso, o V, né, que é o x, y, z, passando para o slide seguinte, vocês vão ver os resultados, né, que vai dar lá, ó, 9,25, 4,25 e 2,75. Sendo que o primeiro é o x, o segundo é o y e o terceiro é o z. Se a gente agora pegar esses valores e jogar nas equações, vai conferir, vai dar exatamente o resultado da equação. Eu acho que
Está na página seguinte, pode rolar a página seguinte. Ali, ó. Se a gente aplicar ali os valores, né, vai dar exatamente o 26 de 34 por 39. Certo? E por último aqui, deixa eu ver, acho que é o último. No 92 aqui nós temos uma função chamada list, que em outras linguagens de programação é chamada de struct, alguma coisa assim. Então, na página 93, essa é uma forma de a gente poder criar um conjunto de dados de tipos diferentes, que aí no list, o primeiro elemento lá é um texto, né, um caractere lá, é um texto porque está entre aspas, sei lá, aliás, qualquer linguagem de programação, pelo menos as que eu conheço, o que tiver entre aspas é um literal, não faz cálculo nenhum com aquilo. No caso do Celab, a gente pode até concatenar, né? Botando o sinal mais, ele concatena, ele junta com o outro. Mas então ali nós temos uma expressão complexa, que o primeiro termo é um texto, o segundo termo é uma constante e o terceiro é uma matriz. Então, se nós dermos um enter nesse conjunto de dados aí, ele vai separar, né, Z1, Z2, Z3. Ele faz isso. Armazena com esse índice aí na memória de computador. Só para mostrar para vocês. Eu nunca usei isso aqui, mas de repente, pelo menos vocês ficam sabendo, né, que existe isso aí também. E se vocês estiverem trabalhando com C ou qualquer outra programação, eles têm essas linguagens de programação têm algo semelhante também, né? Porque isso aí normalmente eles fazem com normalmente os livros, né, falam de exemplos assim, dados de uma pessoa, né? A pessoa tem idade, pode ter salário, pode ter endereço de residência, várias informações que não são do mesmo tipo. Então precisa muitas vezes de uma variável que reúna todos esses dados, assim, né? Então é por isso que tem esse list aí também. E aí, pessoal, por hoje é isso, né? Eu vou parar a gravação aqui, eu não tinha feito essa gravação antes. Onde é que está? Onde é que eu paro aqui? Eu não sei, né? Não sei por que eu não gravei. Eu devia ter gravado.